E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje na primeira parte desse vídeo eu quero trazer alguns indicadores macroeconômicos para a gente entender como é que está justamente a saúde macroeconômica e como nós podemos, para médio prazo, nos posicionarmos para proteger e multiplicar o nosso capital entendendo esses conceitos. E na segunda parte do vídeo eu vou trazer aí justamente uma oportunidade que pode estar se abrindo de curto prazo, curtíssimo prazo, de um possível rally, onde a gente até havia comentado na semana passada sobre essa possibilidade desse rally e parece que ele está prestes a acontecer. Te convido a assistir esse vídeo até o final para você compreender tudo isso e saber como gerenciar o seu capital, porque nesse momento que nós estamos vivendo agora, de fragilidade macroeconômica, é extremamente importante você saber como blindar o seu capital. Beleza? Então, bora cair pra dentro, mas antes eu quero te fazer um convite para você conhecer a Insider. Essas camisetas que eu uso aqui, pessoal, no meu dia a dia, uso para gravar os vídeos, uso para ir pra academia, no meu dia a dia como um todo, elas são da Insider, tá? São peças de extrema qualidade, que eu utilizo e recomendo, aonde, pessoal, aqui, ó, agora você pode comprar com super desconto de Black Friday, a Insider começou o pré-Black Friday aí, o esquenta. Tem peças aqui, pessoal, que você vai comprar que estão com mais de 40% de desconto já no site. E além do desconto que está no site, você colocando o cupom PELISSARO15, você ganha mais 15% de desconto na hora de fechar sua compra. Tem aqui as tech t-shirts, né? Tem masculino, feminino, tem aqui várias peças, né? Tem feminino, masculino. Dá uma conferida lá no site, o link está aqui na descrição. Todas as peças lá do site, você já vai ver que estão com desconto no site. Mais ainda no final da compra, colocando o cupom PELISSARO15, você ganha mais 15% de desconto. É desconto sobre desconto, tá? Então aproveita aí essa Black Friday para você conhecer a Insider, peças de altíssima qualidade. Essa aqui, ó, por exemplo, que é Tech T-shirt, tem aquele tecido que não desbota, que não amassa, anti-odor. Tenho certeza que você vai gostar, tanto para você usar, quanto também para você dar de presente. Uma ótima ideia de presente aí, agora nesse final de ano e tal, para você pensar então em comprar. Ainda mais que a loja tá toda com desconto. Então é agora a hora de aproveitar, beleza? Cai pra dentro. Insider, o link tá aqui na descrição. Muito bem, seus capitalistas. E aí, como é que tá justamente a macroeconomia? Vamos trazer esse indicador que é o PMI, onde ele vai trazer a saúde da manufatura, né? Como é que tá a temperatura da manufatura, olhando bastante para a Europa. Então, ontem saíram alguns dados importantes, que é o PMI de manufatura, da França, né? Saiu ali da Alemanha, da zona do euro. E o que nós conseguimos encontrar de padrão justamente nesses PMIs da manufatura? Lembrando que o PMI ele é um indicador que abaixo de 50 pontos ele indica que aquela economia está entrando em uma contração, está entrando em uma recessão. Então a gente já consegue entender através desse indicador qual que é a temperatura da economia desses países, da economia da Europa de maneira geral. E entendendo nessa temperatura, a gente vai conseguir também entender como que as empresas podem sofrer, né? Como que os balanços podem vir em 2023. Acredito que esses 3 trimestres finais aí, que já começa a pegar mais a recessão, só vão ser detectados lá em 2023, né? Então realmente tem muita água para rolar. O que nós estamos vendo aqui, seus capitalistas? Nós estamos vendo aqui aquela recessão acontecendo já começou, né? E o que a gente vê é que os PMIs, de maneira geral, eles pioraram. Então, anteriormente era 47,7, veio 47,4. Aqui, na Alemanha, 47,8. Anteriormente veio 45,7. Então, piorou legal, né? A zona do euro também caiu bastante. 48,4 anteriormente, veio 46,6. Então, de maneira geral, o que a gente está observando? Estamos observando, então, a continuidade da contração. O que, por um lado, nessa loucura que nós estamos vivendo, para quem já vem acompanhando o canal, já entendeu essa dinâmica, por um lado é positivo. Por que é positivo? Porque significa que o aperto monetário está surtindo efeito, a economia ela vai começar a arrefecer, e essa economia esfriando tende a justamente fazer com que a inflação ela dê uma controlada, ela dê uma diminuída. Hoje o grande problema da Europa, o grande problema dos Estados Unidos é a inflação. A briga hoje é a inflação. Então por isso que a taxa de juros está subindo, por isso que você vai ver aí a drenagem de liquidez através da redução dos balanços lá do Fed. Então é isso que está acontecendo, para conter essa inflação. Acontece que essa inflação, ela foi gerada, ela foi criada através de toda a impressão de dinheiro, todo o aumento da base monetária que aconteceu ali em 2020, mas também
ela ocorreu por conta das quebras de cadeia de suprimentos que ainda estão acontecendo, como por exemplo ali na Europa ainda está acontecendo por conta da guerra, né? A questão de energia, enfim. Então realmente o problema central é a inflação. Então nós já estamos vendo a economia contrair, mas a inflação ainda não está dando trégua, seus capitalistas. E é aí que mora o grande problema. Então, a gente viu anteriormente que a Alemanha, o PMI de manufatura da Alemanha, então a indústria, ela estava contraindo. Mas a inflação ainda, ela não está dando trégua. Aqui em outubro, né, saiu esse dado então da inflação alemã, que bateu recorde, e bateu aí 10% então em setembro. Vamos ver nos próximos meses se essa inflação vai dar trégua, mas aparentemente essa inflação é muito mais persistente do que os bancos centrais esperavam, isso não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. E justamente para acontecer essa inflação é que esse aperto monetário está sendo gerado, e esse aperto monetário, né, ele vai induzir a economia global para uma recessão, e por isso que eu acredito que os mercados de renda variável eles vão sofrer aí em breve, o que, claro, vai ser uma grande oportunidade para nós aqui do canal, que estamos nos preparando há meses para isso, né? Quanto mais tempo demorar para acontecer as correções nos mercados, melhor. Mais tempo para a gente se preparar para ganhar com as quedas e também se preparar para aproveitar as oportunidades que as crises nos entregam, né? Para blindar ali o patrimônio, para aproveitar esse momento. Então essa que é a grande jogada, né? Então o que a gente vem falando aqui no canal está acontecendo. A gente observou aqui Europa agora dando uma passadinha nos Estados Unidos, saiu mais um indicador hoje macroeconômico, que é a confiança do consumidor. É muito importante observar justamente a confiança do consumidor para entender a tendência de consumo, né, da população ali americana no caso. Por quê? Porque se as pessoas estão com medo de gastar, elas estão enxergando que a inflação está deteriorando o poder de compra delas, que elas não vão consumir tanto, isso vai afetar então as empresas, vai afetar o crescimento, né? A gente já viu que os americanos estão se endividando, a poupança dos americanos está em níveis baixíssimos, então significa que as pessoas estão perdendo poder de compra. Com as taxas de juros subindo justamente para conter a inflação, você também tem as pessoas que estavam endividadas com hipotecas, tendo o reajuste das parcelas, acaba ficando mais apertada. Então, uma bolha imobiliária ela pode estar estourando, né? Então isso vai gerando consequências, porque se o cara perde o poder de compra por conta da inflação, a hipoteca dele aumenta, ele não consegue pagar, então vai gerando uma bola de neve. No primeiro momento ele deixa de consumir, depois ele deixa de pagar, né? Então é isso que a gente tem que observar. E aí o que a gente está vendo agora? A confiança então do americano, ela vem corrigindo, né? Ela vem corrigindo, então era o esperado 106 pontos e veio 102, então bem abaixo do esperado ali a confiança do consumidor, beleza, seus capitalistas? É bem importante você olhar esses dados macroeconômicos, porque isso vai ditar justamente aí a temperatura da economia, tá? Por um lado, a economia, como a gente falou, desacelerando é bom, por outro lado é ruim, porque vai afetar os balanços, vai vir aí uma contração econômica forte, e toda essa consequência provavelmente vai gerar desemprego e tudo mais, né? Então realmente serão meses bem complicados daqui pra frente. Muito bem, e a China? Pois é, a China também o bicho tá pegando, né? Os CDS da China, a gente já comentou bastante lá na área de membros e aqui no canal sobre os CDS, que são seguros, né, para ativos de maneira geral. Então, os CDS lá da China, né, da dívida chinesa, ele está disparando. Então, justamente, né, é um aumento da precificação para esse seguro num eventual crash, num eventual calote ou algo assim. Então a grande jogada, seus capitalistas, é que o mercado ele está enxergando um risco maior para a China. Você percebe a disparada então desses CDS aí com relação à China. A gente viu, até esqueci de trazer para vocês, a gente viu ontem uma queda absurda de várias bolsas chinesas pelo mundo, né? Justamente por conta lá do Xi Jinping, do que a gente comentou ontem. Então realmente são fragilidades que vão acontecendo. As tensões geopolíticas aumentam, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que nesse momento é interessante ficar com a bunda na parede, né? Várias fragilidades acontecendo. Isso aqui está muito relacionado com aquela questão do Xi Jinping, né? O mercado não viu com bons olhos ele instalando, né, justamente essa possibilidade de um terceiro mandato. Lá o mandatário poderia ficar por 2, que nem aqui no Brasil, por exemplo, né? Só que aqui é democracia, lá não. Então você pode, né,
por 2 cargos, né? E aí o Xi Jinping fez uma manobra para fazer o seu terceiro cargo. Então ele vai ficar por 3 mandatos, digamos assim. Então foi algo inédito, né? Que o mercado não viu com bons olhos. Muito bem, e aí falando de oportunidades de curto prazo agora, seus capitalistas, agora que a gente já deu uma compilada na macro, oportunidades para curto prazo. Eu comentei esse vídeo aqui, gente, faz semana passada, aqui ó, 18 de outubro, tá? Esse vídeo aqui, ó, de 18 de outubro, eu falei sobre o efeito Hope, sobre o ciclo Hope, muito legal você assistir caso você não tenha assistido, tá? Muito legal mesmo. E também aqui nesse vídeo eu falei sobre uma possibilidade de um respiro que nós poderíamos estar enxergando nos próximos dias, certo? O mercado de lá pra cá, ele andou bem lateralizado, já vamos falar de Bitcoin e tal. Aqui tá o dólar index, pessoal. Vocês lembram que eu comentei sobre esse canal de alta do dólar index? Hoje o que está acontecendo? Hoje, com todas essas fragilidades macroeconômicas, as pessoas elas vão para a segurança do dólar, tá? É muito comum, em fins de ciclo, as pessoas irem para o dólar, para os bons americanos, porque agora a taxa de juros está subindo lá, elas vão para a segurança do dólar justamente buscar liquidez para comprar os ativos mais baratos, por exemplo. E aí a grande jogada que a gente estava observando desde o início deste ano, porque as bolsas americanas estão caindo desde o início do ano, o Bitcoin também está caindo desde o início do ano. Então nós acertamos o movimento que a gente vem comentando, tá? As bolsas já começaram a corrigir. E aí o dólar estava ganhando força, né? Por isso que eu acho interessante ter uma posição em dólar dentro da carteira. Inclusive para os membros do canal aí e tal, a gente mostra justamente essa exposição em detalhes. E aí, seus capitalistas, a grande jogada aqui é que o dólar aqui rompeu, né, para baixo esse canal de baixa, esse canal de alta. Então ele rompeu aqui esse suporte, tá? O que pode indicar no curto prazo um respiro aqui para o dólar, né? Pode indicar justamente uma perda de força do dólar. Por quê? Porque as pessoas vão buscar um respiro na renda variável, nos ativos especulativos. Então elas podem sair por um momento do dólar e se expor novamente aqui, por exemplo, na S&P, ativos de renda variável, para uma exposição para especular. Por que, seus capitalistas? Eu acredito que isso pode acontecer, tá? Então, isso aqui é o primeiro sinal positivo para acreditar que a gente pode ver um rally. Por quê? Porque o dólar está perdendo força. O segundo sinal positivo que eu vejo é o seguinte: o mercado ele cai em ondas, como a gente falou naquele vídeo da semana passada. Então o mercado não cai em linha reta, como muitos imaginam. O mercado ele vai caindo assim, ó. Ele começou a cair lá no início deste ano de 2022, tá? Depois ele veio testar essa LTB aqui, aí ele corrigiu, testou a LTB de novo aqui, aí ele corrigiu, e agora eu acredito que ele pode testar novamente essa região dessa LTB, que levaria o S&P lá para casa dos 4 mil dólares para fazer esse reteste dessa região, tá? Eu acredito que ele vai negar fogo nessa região aqui, certo? Nessa região aqui eu acredito que ele vai negar fogo e vai voltar a fazer a sua tendência de baixa. Então eu acredito que ele pode fazer algo como isso aqui e continuar a sua tendência de baixa, tá? Então o que seria esse movimento? Seria um rally, né, de curto prazo, seria um respiro do mercado. Por quê? Porque o mercado ele sobe e desce em ondas. Assim como o dólar tá ganhando força em ondas, como você consegue ver aqui, ó. Deixa eu desligar o ar. Meu Deus, virou o Everest aqui. Assim como o dólar, né, aqui, ó, você percebe que ele tá subindo em ondas aqui, ó. E eu acredito que ele vai continuar subindo, tá? Mas ele tá dando uma trégua no curto prazo. A bolsa, ela também sobe e cai dessa maneira, entendeu? O mercado, ele funciona em ondas. E dentro, né, desses períodos, né, você vai ter ali justamente o mercado trabalhando e criando narrativas. Agora algumas pessoas acreditam que o Fed ele vai dar uma segurada nas elevações de taxa de juros. Eu acho difícil, porque a inflação continua forte, né? Mas tem que ver os próximos indicadores de inflação. O mercado ele tá esperando uma notícia otimista para justamente fazer esse rallyzinho. O que seria uma oportunidade de especulação. Aqui confirmou o Bear Trap. Por que confirmou o Bear Trap? Ele conseguiu romper essa região aqui, tá, pessoal? Então, confirmou esse Bear Trap aqui. Tá bonito, tá? O S&P tá ganhando força e tem margem para subir até lá, então, os 4 mil pontos. Bitcoin. Existe esse indicador aqui, pessoal, da correlação do Bitcoin com o ouro, tá? E geralmente, em momentos
aonde essa correlação do Bitcoin com o ouro, ela se eleva, como esse momento que a gente está vivendo agora, nós temos disparadas no Bitcoin, nós temos rallies, como a gente viu, por exemplo, aqui, ó, em dezembro de 2018, tá? Se teve um aumento da correlação do Bitcoin com o ouro, agora o Bitcoin então está reduzindo a correlação dele com as bolsas americanas, por exemplo, tipo a Nasdaq, e está aumentando a sua correlação com o ouro. Por quê? Porque o Bitcoin está meio parado, né? Você pode ver aqui nos últimos dias, o Bitcoin está paradaço. Desde junho, praticamente, o Bitcoin está nessa acumulação, que na minha opinião é uma acumulação para a continuidade do movimento de baixa, tá? Mas, desde junho para cá, o Bitcoin está parado. Então, o que é esse parado aqui? Deixa eu pegar aqui o MVRV para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, o que é essa região aqui? Essa região aqui, pessoal, é uma região de briga entre compradores e vendedores, né? O institucional tenta manter o valor dentro desse movimento, se não tem grandes forças compradores e grandes forças vendedoras. Basicamente, o mercado tá com o toba na mão. Então, você não tem uma força para fazer o mercado subir, nem uma força para cair. Então, você vai acumulando energia nessa acumulação aqui. Em algum momento, esse acúmulo de energia, imagina como se fosse uma bomba atômica, ele vai estourar para algum dos lados. Pode estourar para cima ou pode estourar para baixo, tá? A minha aposta, olhando os fatores que eu falei para vocês de curto prazo agora, dólar, S&P, é que estoure para cima, tá? Como eu falei nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, a gente pode ver justamente uma alta do Bitcoin, quem sabe até aí os 24 mil dólares, né? Acredito que aqui poderia ser uma região interessante, né? Um primeiro alvo. Um segundo alvo, se você for mais otimista, seria essa região aí dos 28 mil dólares, tá? Aí para você estar especulando. Mas aí já fica bem otimista, não sei se a gente vai conseguir ter força suficiente, tá? Bom, próxima resistência que eu vejo aqui que vai ser interessante dele romper esses 21.600, os 22 mil dólares, tá? Rompendo, claro, os 20 mil dólares. Então, realmente, a gente pode ver aí um ralizinho de curto prazo. Para os membros do canal, eu mostrei exatamente a operação que eu estou fazendo e o stop que eu estou colocando, tá? Se você quer ver essa operação que eu abri lá para os membros, só se tornar membro do canal. Você também vai ter acesso em tempo real a tudo que eu estou fazendo. Eu vejo como uma oportunidade, por quê? Porque se o Bitcoin ele for buscar da agora até os 24 mil dólares, seria uma altinha de 20%. Só que a gente não sabe se vai realmente ter essa força, né, para subir esses 20%. Então eu abri uma exposição já faz aí alguns dias em Bitcoin e Ethereum, tá? Mostrei para os membros em primeira mão. Se você não é membro, torne-se membro do canal, o botãozinho está aqui embaixo. E eu coloquei stop também, justamente, né, para caso a operação vá contra o que eu estou imaginando, eu não perca tanta grana. Então é uma perda controlada, tá, pessoal? Então gerencie o seu risco caso você vá abrir uma posição agora para especular esse rally, porque eu acredito que a gente pode ver um rallyzinho por conta aqui do otimismo do mercado no curto prazo, e como a gente viu aqui nesse indicador, geralmente quando, né, nós temos essa correlação maior do Bitcoin com o ouro, né, nós temos justamente esses rallies. E por que isso acontece? Porque justamente ocorre aquele acúmulo de energia, né, e geralmente, né, nesse momento onde o mercado fica meio no lenga-lenga ali, a gente consegue então ver esses rallies, tá, pessoal? Essa correlação com o ouro aumenta. E aí, como a gente viu aqui em 2018, aqui em 2020, né, teve um pequeno rallyzinho ali, beleza, pessoal? Então, acredito que era isso que eu tinha que passar para vocês. Para você que quer se tornar membro, aqui abaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Se no seu celular não aparece, e provavelmente não aparece, porque o YouTube tá bugado, e eles já me falaram que eles estão bugados e não tem o que fazer. Então, pessoal, vai lá pelo computador, e lá no computador vai ter o botão Seja Membro. Lá no Seja Membro, você se torna membro aí, nível 2 ou acima, e você vai ter acesso a justamente essas informações que eu passo exclusivamente para os membros do canal. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso. Finalizamos por aqui. Se você quer também entrar no Clube dos Capitalistas e aprender a blindar seu patrimônio, o link tá aqui na descrição. A gente se vê na próxima. Forte abraço aos capitalistas malvadões. Tchau, tchau.